Quando o médico me disse que eu tinha apenas 3 meses de vida, tomei a decisão mais controversa possível: esconder minha sentença de morte do meu próprio marido. Durante meses, mantive essa farsa quase perfeita, até que tudo desmoronou na ceia de Natal na mansão dos Vasconcelos. Imaginem a cena: cristais caríssimos, talheres de prata, a elite médica do Rio de Janeiro, e minha sogra, que nunca escondeu seu desprezo por mim, a professora de literatura que não podia dar herdeiros ao filho dela, fazendo o brinde mais cruel da minha vida. Foi naquele momento, humilhada diante de todos, que entreguei o envelope azul que mudaria tudo. O que ninguém esperava era que minha doença terminal não seria o fim da história, mas apenas o começo de uma jornada que uniria corações quebrados de maneiras que nenhum de nós poderia imaginar. Vocês já tiveram aquela sensação estranha de que alguém está observando enquanto o mundo desaba à sua volta? Pois foi exatamente assim que me senti quando o Dr. Mendes, com aqueles óculos de tartaruga que ele sempre empurra para cima do nariz, me disse que eu tinha câncer. Câncer terminal. 3 meses de vida. Talvez 4 se eu tivesse sorte. Mas quem tem sorte quando o assunto é câncer? Eu fiquei ali, sentada naquela cadeira de plástico azul desconfortável do consultório, olhando para a mancha de café na parede branca atrás dele, pensando: isso deve ser um engano. Eu sou Carolina Almeida, tenho 35 anos, dou aulas de literatura no Colégio Santa Mônica. Pessoas como eu não morrem assim. Senhora Vasconcelos, a senhora está me ouvindo? Foi quando percebi que estava há uns bons 5 minutos, olhando fixamente para a mancha de café. 5 minutos. Irônico, não? 5 minutos de silêncio para processar que minha vida seria reduzida a alguns meses. O Dr. Mendes falava sobre opções de tratamento, cuidados paliativos, e eu só conseguia pensar no Lucas. Meu Lucas, cirurgião cardíaco brilhante, que passa os dias salvando vidas enquanto a minha estava escapando por entre os dedos como areia fina. Como eu contaria a ele? Como diria ao homem que me chamava de minha vida que a minha estava acabando? O consultório parecia cada vez menor, sufocante, com aquele cheiro de álcool e desinfetante que nunca mais sairia das minhas narinas. Comecei a imaginar Lucas naquele mesmo lugar, sentado onde eu estava, recebendo a notícia. Ele desabaria. E depois viria aquela determinação típica dos Vasconcelos. A família dele é assim, sabe? Gerações de médicos renomados que não aceitam derrota. Ele moveria céus e terra por mim. Ligaria para todos os especialistas que conhece, e não são poucos. Gastaria todas as nossas economias em tratamentos experimentais. E no final eu morreria mesmo assim, deixando-o arrasado e financeiramente destruído. Foi ali, olhando para os folhetos sobre câncer que o Dr. Mendes empilhava metodicamente à minha frente, que tomei a decisão mais louca, mais egoísta e mais amorosa da minha vida. Eu não contaria nada ao Lucas. Absolutamente nada. Peguei os folhetos, guardei na bolsa e quando o médico perguntou se eu gostaria que chamassem alguém, balancei a cabeça negativamente. Não será necessário, doutor. Vou contar ao meu marido a minha maneira. Uma mentira que inaugurava muitas outras que viriam pela frente. E se soubesse o que me aguardava, teria mentido melhor? Já tentou esconder um elefante em uma sala de estar? Pois esconder um câncer terminal é mais difícil ainda. Nas primeiras semanas, transformei nosso apartamento na Tijuca em um campo minado de segredos. Escondia os remédios para a dor dentro da caixinha de absorventes. O Lucas nunca olharia ali. Típico homem que finge que menstruação não existe. Os panfletos sobre cuidados paliativos, enterrados embaixo das provas dos meus alunos do 2º ano. O cronograma de quimioterapia, disfarçado como um planejamento de aulas de literatura brasileira. Hoje, Machado de Assis realmente significava: hoje, infusão de drogas tóxicas que talvez me deem mais algumas semanas. A coordenadora Sueli, do colégio, foi minha cúmplice involuntária. Carolina, você está pálida. Deveria ir para casa, ela dizia enquanto eu lutava contra uma onda de náusea depois da primeira sessão de químio. É só uma gripe, Sueli. Já passa. Eu respondia com um sorriso ensaiado que usava tanto que começava a doer nos músculos da face. Em casa, Lucas perguntava sobre meu dia e eu inventava histórias sobre alunos inexistentes,
discussões imaginárias na sala dos professores e livros que supostamente estávamos analisando em classe. Fiz isso tão bem que às vezes me pegava acreditando nas minhas próprias mentiras. Dá para acreditar? Eu, que sempre odiei as personagens que mentem nos romances, agora era a protagonista da minha própria farsa. O dia em que cortei meu cabelo foi particularmente doloroso. Meu cabelo era meu orgulho, cacheado, volumoso, aquele tipo que fazia pessoas pararem na rua para perguntar qual creme eu usava. Lucas costumava enterrar o rosto nele toda noite antes de dormir, dizendo que cheirava a jasmim. Entrei naquele salão no centro com o coração pesado e pedi a Márcia, minha cabeleireira há anos, para cortar tudo. Estilo pixie, bem curtinho. Ela quase teve um treco. Tem certeza, Carolina? Seu cabelo é lindo demais. Engoli o nó na garganta e menti. É para doar para crianças com câncer. Irônico, não? O cabelo que cortei para esconder que logo cairia por causa da químio, disse que doaria para pessoas com a mesma doença que eu. Lucas adorou o corte. Você está linda, parece uma fada, disse ele, passando os dedos pelo meu cabelo agora curto. Diferente, moderna. Mal sabia ele que aquele corte era apenas o primeiro ato de uma transformação muito mais profunda e irreversível. Naquela noite, no banho, encontrei os primeiros fios caindo. Sentei no chão do box, a água quente misturando-se com minhas lágrimas silenciosas, e pensei em todas as vezes que reclamei de ter que lavar aquela juba enorme. O que eu não daria agora para ter esse problema de novo? E foi quando Carola ficha realmente caiu. Eu estava morrendo de verdade, e meu marido não fazia ideia. Uma coisa engraçada sobre saber que você vai morrer é como de repente você se torna obcecada com o que vai acontecer depois. Não o depois metafísico, tipo céu ou inferno. Embora, considerando todas as mentiras que eu estava contando, o inferno parecia uma possibilidade cada vez mais real. Mas o depois prático. Quem pagaria as contas? Quem cuidaria do Lucas? Quem ouviria as histórias dele sobre cirurgias complicadas quando chegasse exausto em casa? Foi pensando nisso que, numa terça-feira chuvosa, me vi sentada na mesa do nosso escritório, digitando no Google frases como "Como organizar seus assuntos financeiros para depois que você morrer?", o que, convenhamos, não é exatamente o tipo de busca que você gostaria que aparecesse no seu histórico. O algoritmo do Google é assustadoramente eficiente. Logo estava mergulhada em sites sobre testamentos, seguros de vida e como dizer adeus aos seus entes queridos. Tomei um gole do meu chá de camomila, a única coisa que meu estômago ainda aceitava sem protestar, e cliquei em mais um link. Foi quando um banner lateral chamou minha atenção. Conheça o novo lar, conectando crianças que precisam de amor a famílias que têm amor para dar. Quase fechei a página. Afinal, que crueldade do destino me mostrar isso, quando minha endometriose severa tinha roubado minha chance de ter filhos. A questão que sempre fez Dona Berenice, minha sogra, me olhar como se eu fosse um investimento falido da família Vasconcelos. Mas algo me fez clicar naquele banner. Talvez curiosidade, talvez masoquismo, ou talvez destino? O site era simples, mas tocante. Histórias de crianças à espera de um lar, estatísticas sobre adoção no Brasil, testemunhos de famílias formadas pelo coração e não pelo sangue. Senti uma estranha inquietação começar a crescer dentro de mim. Lucas sempre quis filhos. Falava sobre isso desde nosso primeiro encontro, naquele congresso de medicina onde ele apresentou uma pesquisa sobre transplantes cardíacos pediátricos. Quero uma família grande, disse ele naquela noite, enquanto bebíamos caipirinhas no quiosque da Praia do Flamengo. 4, talvez 5 crianças. Estava tão absorta nas fotos de crianças sorridentes que quase não percebi o pop-up que surgiu na tela. Dúvidas sobre adoção? Fale com nossos especialistas. Sem pensar muito, cliquei no botão e preenchi o formulário de contato. Nome, e-mail, telefone, motivo do interesse. No campo Observações, meus dedos digitaram quase que por vontade própria. Não posso ter filhos biológicos, recentemente diagnosticada com doença terminal. Tempo estimado, 3-4 meses. Preciso saber se é possível preparar uma adoção para meu marido após minha partida. Enviei antes que pudesse me arrepender. Era loucura, claro.
Mas quando você tem prazo de validade, a loucura se torna uma opção perfeitamente razoável. E foi assim, em uma tarde chuvosa de terça-feira, que a semente foi plantada. Não esperava uma resposta tão rápida. Na manhã seguinte, ao verificar meu e-mail durante o intervalo entre as aulas de literatura para o 2º ano, lá estava. Prezada Carolina, seu contato nos tocou profundamente. Sou Elisa Fontes, assistente social do Novo Lar. Gostaria de conversar pessoalmente. Podemos nos encontrar? Respondi marcando um café para aquela mesma tarde, no armazém do café, perto do colégio. Mais uma aula que eu inventaria uma desculpa para faltar. Minha lista de mentiras crescia tanto que eu precisava manter um registro para não me contradizer. Você já tentou manter o controle de uma teia de mentiras enquanto seu corpo está sendo consumido por células cancerígenas? Não recomendo. Elisa era exatamente como imaginei. Cabelos grisalhos em um corte Chanel perfeito, blazer impecável apesar do calor do Rio, uma pasta de couro sob o braço. Normalmente não respondo tão rapidamente nem marco encontros assim, ela explicou enquanto mexia seu cappuccino. Mas seu e-mail foi diferente. Ela abriu a pasta e mostrou fotos de várias crianças. Tenho alguns casos que precisam de soluções especiais. Crianças mais velhas, grupos de irmãos, crianças com necessidades específicas. Meus olhos pararam imediatamente em uma foto. Um menino de olhos sérios e uma garotinha com Maria Chiquinhas desalinhadas. Miguel, 6 anos. Sofia, 4, irmãos. Perderam os pais num acidente na linha amarela há 8 meses. Eles precisam ficar juntos, continuou Elisa. O que torna a adoção mais complicada. A maioria das famílias quer bebês. De preferência, só um. Ela hesitou, depois continuou. A sua situação é incomum, legalmente complicada. Mas há algo na forma como você olha para essas fotos. Como se estivesse planejando algo maior que você mesma. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era exatamente o que eu estava fazendo, não? Seu marido é médico, correto? Já pensou em adoção antes? Balancei a cabeça negativamente. A família dele é tradicional, muito tradicional. Mas Lucas tem um coração enorme e ele seria um pai maravilhoso. Minha voz falhou na última frase. Uma semana depois, graças à agilidade surpreendente de Elisa, estava visitando o Lar Novo Horizonte, um sobrado amarelo em Botafogo. Estou apenas observando, lembrei a mim mesma enquanto entrava. Foi quando a vi. Sofia, sentada no chão da sala de atividades, desenhando concentradamente. É um coração, ela explicou quando percebeu meu interesse. Não um coração de mentirinha, mas um de verdade, que nem o doutor opera. Era um desenho surpreendentemente detalhado, com câmaras e veias, embora com cores fantasiosas. Meu irmão tá com o coração quebrado desde que mamãe e papai foram embora. Eu fiz esse para ele. Naquele exato momento, meu celular vibrou. O hospital, sobre o tratamento experimental na Alemanha. Olhando para Sofia e mais além para Miguel concentrado em seu desenho de foguete, tomei minha decisão. Não faria o tratamento. Usaria meu tempo restante para unir estas crianças ao homem que conserta corações quebrados. Já ouviram falar em nesting? É aquela mania que grávidas têm de arrumar tudo obsessivamente antes do bebê nascer. Bem, o que eu estava fazendo era parecido, só que ao contrário, preparando tudo para quando eu não estivesse mais aqui. Meu laptop se transformou em um centro de operações secreto. Pastas organizadas com meticulosidade quase doentia. Finanças, cartas para Lucas, documentos médicos, Miguel e Sofia. Quando Lucas perguntou por que eu estava tão interessada em planilhas de Excel ultimamente, dei de ombros e disse: estamos organizando o orçamento da escola para o próximo semestre. Mais uma mentira para minha coleção que já daria um livro grosso. As visitas ao Lar Novo Horizonte tornaram-se semanais. Pesquisa para um projeto escolar sobre literatura infantil, explicava ao Lucas quando saía. Miguel já me esperava às quartas-feiras, com um livro diferente toda vez. A tia Elisa disse que você é professora. Ele comentou enquanto folheávamos O Pequeno Príncipe. Você pode me ensinar a ler melhor? Engoli o nó na garganta. Claro que posso, Miguel. Não mencionei que provavelmente não estaria por perto para ver o resultado das aulas. Sofia, por sua vez, agora me chamava de tia do coração,
graças à nossa primeira conversa sobre o desenho. Fiz mais um, tia. Esse tem band-aids, porque às vezes os corações precisam de curativos, né? O advogado de família, Dr. Ramírez, me olhou como se eu tivesse duas cabeças quando expliquei o que queria. Senhora Vasconcelos, o que está propondo é incomum. Sorri com aquela expressão serena que havia aperfeiçoado. A vida é incomum, doutor. Eu só quero garantias. Depois de muita insistência, ele concordou em preparar os documentos. Uma carta expressando meu desejo de que Lucas conhecesse Miguel e Sofia, informações detalhadas sobre o processo de adoção, até mesmo uma autorização prévia para que Lucas pudesse visitá-los sem burocracia. E quero que isso só seja entregue depois que eu... Não consegui terminar a frase. Dr. Ramírez assentiu. Compreendo. Será como a senhora deseja. Os sintomas estavam ficando mais difíceis de esconder. Naquela manhã, vomitei 3 vezes antes do café e tive que inventar uma intoxicação alimentar. Deve ter sido o sushi de ontem, comentei casualmente, enquanto Lucas me olhava preocupado. Vou pedir exames na clínica hoje mesmo. Acenei dispensando a ideia. Não precisa, amor, já estou melhor. Mas não estava. A dor era constante agora, e os analgésicos que eu escondia na caixinha de joias mal faziam efeito. No banheiro, encarei meu reflexo no espelho. Olheiras profundas, pele amarelada, ossos do rosto mais proeminentes. Apliquei base, blush, máscara para cílios. Tudo bem, menti para meu reflexo. Ainda temos tempo. Mas eu sabia que estávamos entrando na contagem regressiva. E o Natal, a tradicional ceia na mansão dos Vasconcelos, estava se aproximando com a velocidade de um trem desgovernado. O vestido vermelho que eu havia comprado para a ceia de Natal, agora, pendurava-se frouxo no meu corpo. Você emagreceu demais, Carolina, comentou Lucas na noite anterior, suas mãos de cirurgião sentindo minhas costelas enquanto nos abraçávamos na cama. É o estresse de fim de ano na escola, respondi, virando-me para beijá-lo antes que ele notasse as lágrimas que ameaçavam cair. Como explicar que cada beijo agora vinha com um gosto agridoce de despedida? Que cada boa noite soava como um pequeno adeus? Que seu toque na minha pele cada vez mais frágil era simultaneamente o céu e o inferno? O envelope azul estava pronto, guardado na minha bolsa de festa. Dr. Mendes havia me ligado naquela tarde. Os resultados dos últimos exames não eram bons. O câncer estava se espalhando mais rápido que o previsto. Talvez seja a hora de considerar cuidados paliativos em tempo integral, senhora Vasconcelos. Agradeci pela informação e, assim que desliguei, tive um ataque de riso histérico. Cuidados paliativos? Eu nem havia admitido que estava doente. A vida tem um senso de humor peculiar, não acham? Organizei mais uma vez o conteúdo do envelope. Diagnóstico médico completo, cartas para Lucas ler em momentos específicos, informações sobre Miguel e Sofia, a recusa formal do tratamento experimental. Tudo ali. Minha vida e minha morte, reduzidas a alguns papéis. Você está linda, disse Lucas quando finalmente saímos para o carro. Ele estava impecável no terno azul marinho que eu havia escolhido de presente, combinando propositalmente com o envelope que carregava. A noite vai ser incrível. Se ele soubesse... A mansão dos Vasconcelos, no alto da Boa Vista, estava iluminada como um navio de cruzeiro ancorado entre as montanhas. Luzes de Natal por toda parte, um pinheiro imenso no hall de entrada, garçons circulando com taças de champanhe. Dona Berenice, minha sogra, veio em nossa direção como um míssil teleguiado. Lucas, querido, e Carolina, você está tão... magra. Aquela pausa antes de magra continha volumes de crítica velada. Sentada à mesa de jantar dos Vasconcelos, entre cristais que custavam mais que meu salário anual e talheres de prata que pesavam como pequenos halteres, eu me sentia como uma atriz prestes a entrar em cena para o monólogo final. Dr. Paulo, meu sogro, estava à cabeceira, contando mais uma história sobre como salvou a vida de algum embaixador ou político importante. Lucas ouvia atentamente, aquela admiração de filho que nunca diminuía, não importava quantos anos se passassem. Dona Berenice, à minha frente, lançava olhares ocasionais para meu prato quase intocado. Carolina não está comendo nada, Lucas. Será que ela não gosta da comida?
O tom preocupado não escondia a satisfação em apontar mais uma inadequação minha. Sorri tensamente, sentindo o envelope azul pesar na bolsa ao meu lado. Esta seria a última vez que eu aguentaria calada. O último Natal de mentiras. A mansão dos Vasconcelos parecia saída de uma revista de decoração. Aquelas que ninguém realmente lê, mas deixa estrategicamente na mesa de centro para impressionar as visitas. O jantar de Natal era o evento social do ano para a família, reunindo a nata da Sociedade Médica do Rio. Professores universitários, chefes de departamento, até mesmo o secretário estadual de saúde, todos orbitando ao redor do império, construído por gerações de Vasconcelos. Eu me senti uma impostora ali, mesmo depois de 5 anos de casamento. A professora de literatura do Colégio Santa Mônica, filha de um motorista de ônibus e uma costureira, sentada entre pessoas que discutiam qual era o melhor vinho para acompanhar o peru trufado. E então, Carolina, ainda dando aulinhas para crianças? Perguntou tia Inês, irmã de Dona Berenice, com aquele sorriso que parecia dizer: que bonitinho seu trabalhinho de formiguinha. Sorri educadamente. Sim, continuo dando aulinhas, como você diz. Atualmente estamos estudando Clarice Lispector. Ela piscou confusa, provavelmente tentando lembrar se Clarice era alguma celebridade do Instagram. À minha direita, o Dr. Maurício, chefe de cirurgia cardíaca do hospital onde Lucas trabalhava, falava sobre um congresso em Milão. Você deveria ir, Lucas, apresentar aquela técnica que desenvolveu. Será um sucesso. Lucas sorriu modestamente. Não sei se conseguirei ir. Depende da agenda de Carolina também. Dona Berenice interrompeu imediatamente, erguendo sua taça de cristal. Ora, Lucas, não seja bobo. Carolina certamente não se importaria de ficar para trás desta vez. Afinal, o que ela faria em um congresso médico, além disso? E aqui veio o golpe, servido com um sorriso gelado. Sem filhos para cuidar, ela tem todo o tempo do mundo, não é mesmo? O silêncio constrangedor que seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Lucas pigarreou, visivelmente desconfortável. Mamãe, por favor. Mas Dona Berenice estava apenas começando. O champanhe caro havia soltado sua língua, e anos de ressentimento encontravam finalmente uma válvula de escape. Sabe, Dr. Maurício, sempre sonhei em ter netos. A mansão é grande demais para apenas Paulo e eu. Mas, infelizmente, ela olhou diretamente para mim. Algumas mulheres simplesmente não são feitas para a maternidade. Ou talvez não queiram realmente. Afinal, uma carreira tão promissora como ensinar Machado de Assis para adolescentes deve ser muito mais gratificante que dar continuidade a uma das linhagens médicas mais importantes do país. Foi nesse momento que senti algo romper dentro de mim. Não foi a dor física, a qual já estava acostumada. Foi algo mais profundo, como se o último fio que me mantinha presa à sanidade tivesse se partido. Olhei para minha bolsa, onde o envelope azul esperava. Estava na hora. Que Deus me perdoasse pelo que eu estava prestes a fazer. Na verdade, Dona Berenice, tenho um presente para toda a família. Minha voz soou estranhamente calma, considerando o furacão emocional dentro de mim. Todos os olhares voltaram-se em minha direção. Lucas parecia confuso. Não havíamos combinado trocar presentes durante o jantar. Peguei o envelope azul da bolsa e o coloquei na mesa, sentindo o peso de cada olhar sobre mim. É algo que venho guardando há algum tempo. Algo que talvez explique por que eu sou tão... como você diria? Ah, sim. Inútil para a família Vasconcelos. A expressão de Dona Berenice congelou entre a surpresa e a indignação. Ela não estava acostumada a ser confrontada, especialmente não em sua própria mesa de jantar. Lucas pegou o envelope com uma expressão preocupada. Carolina, o que é isso? Sua voz tremia ligeiramente. Percebo agora que, em algum nível, ele já sabia. Talvez tivesse notado mais do que eu imaginava. Os remédios escondidos, as noites em que eu acordava sufocando a dor, o peso que se esvaía. Abra, amor. Acho que está na hora de todos saberem por que sou uma esposa tão decepcionante. O silêncio na sala era tão denso que poderíamos cortá-lo com uma faca. Provavelmente uma daquelas facas de prata com o brasão dos Vasconcelos gravado no cabo.
Lucas abriu o envelope lentamente e começou a ler o primeiro documento. Vi seu rosto empalidecer, suas mãos tremerem. Câncer? Terminal? 3 meses de... Carolina, isso não pode... Sua voz falhou. 4 meses, na verdade. Ou melhor, 1 mês agora. Passei os últimos 3 escondendo de você. Sorri tristemente enquanto lágrimas começavam a correr pelo rosto de Lucas. Tem mais no envelope. Continue lendo. Ao redor da mesa, os convidados pareciam estátuas de cera, congelados em expressões de choque e desconforto. Dr. Paulo deixou cair seu garfo, que bateu no prato de porcelana com um estrondo que pareceu ensurdecedor no silêncio opressivo. Lucas continuou tirando documentos do envelope. Exames, resultados de biópsias, o cronograma de quimioterapia que eu havia seguido secretamente, a recusa formal do tratamento experimental na Alemanha. E, finalmente, as fotos. Miguel e Sofia. O coração anatômico desenhado pela menina. Informações sobre o lar Novo Horizonte. Quem são essas crianças? A voz de Lucas era apenas um sussurro agora. Engoli em seco, sentindo a garganta queimar. São Miguel e Sofia, irmãos, órfãos. Ele tem 6 anos e adora astronomia. Ela tem 4 e desenha corações. Corações anatômicos, Lucas. Não coraçõezinhos de desenho animado. Ela diz que o irmão tem o coração quebrado desde que os pais morreram. Fiz uma pausa, observando a compreensão lentamente se formando nos olhos de Lucas. Eu os conheci quando estava procurando uma maneira de garantir que você não ficasse sozinho depois que eu partisse. E eles precisam de alguém que entenda de corações quebrados. As lágrimas agora corriam livremente pelo meu rosto, mas não me importei. A verdade, finalmente liberada, era um alívio tão grande que quase compensava a dor física que ameaçava me derrubar. O rosto de Dona Berenice passou por uma transformação fascinante. Do choque inicial ao descrédito, depois à compreensão e, finalmente, a algo que nunca havia visto antes. Preocupação genuína. Você recusou o tratamento? A voz de Lucas quebrou o silêncio, trêmula e irreconhecível. Seus olhos, aqueles olhos castanhos que me encaravam todas as manhãs com tanto amor, agora transbordavam de algo entre desespero e raiva. Um protocolo experimental que poderia te dar mais tempo, e você recusou? Tentei me levantar, explicar, dizer que fiz tudo por ele, por nós, por um futuro que eu não veria. Mas o mundo começou a girar violentamente. As luzes do candelabro multiplicaram-se em estilhaços brilhantes, as vozes tornaram-se distantes e abafadas. Lucas, Foi tudo que consegui dizer antes que meus joelhos cedessem. Senti braços me segurando antes de atingir o chão. Não eram os de Lucas, mas os do Dr. Paulo, meu sogro, que apareceu ao meu lado com uma agilidade surpreendente para um homem de quase 70 anos. Pressão caindo, pupilas dilatadas. Lucas, chame uma ambulância. Agora! O médico aposentado emergiu instantaneamente sob a fachada do patriarca arrogante. Ouvi Dona Berenice gritando ordens aos empregados, copos quebrando, cadeiras sendo arrastadas. O caos completo na perfeitamente orquestrada ceia de Natal dos Vasconcelos. Irônico, não? Eu que sempre tentei não causar problemas, agora era o epicentro de um terremoto social. O trajeto até o hospital é um borrão na minha memória. Lembro de fragmentos. A sirene da ambulância, o oxigênio gelado contra meu rosto, Lucas segurando minha mão com tanta força que chegava a doer. Por que, Carol? Por que não me contou? Ele repetia, como um mantra desesperado. O mais estranho é que mesmo naquele estado, tudo que eu conseguia pensar era o envelope. Ele viu o envelope? Ele entendeu sobre as crianças? Tentei perguntar, mas as palavras não saíam. Minha boca estava seca como lixa, a língua pesada como chumbo. Uma enfermeira disse algo sobre desidratação severa e caquexia. Palavras bonitas para dizer que eu estava morrendo mais rápido do que esperava. Quando acordei, a primeira coisa que vi foi Dona Berenice sentada ao lado da minha cama de hospital. Não Lucas, não alguma enfermeira. Dona Berenice Vasconcelos em pessoa, ainda usando seu vestido de festa, embora agora amassado e com uma mancha suspeita na manga. Por um momento, pensei que talvez tivesse mesmo morrido e ido parar no purgatório.
Lucas está falando com o oncologista, ela disse, notando minha confusão. Você nos deu um belo susto, Carolina. Sua voz não tinha o tom cortante habitual, parecia quase gentil. Por quê? Perguntou com voz rouca. Por que escondeu de nós? Por que carregou isso sozinha? Tentei rir, mas saiu como um gemido. A senhora realmente está perguntando isso, dona Berenice? Depois de 5 anos me fazendo sentir como uma intrusa na vida do seu filho? Preciso sair daqui. 3 dias depois do fiasco natalino, e eu já estava subindo pelas paredes do quarto de hospital. Lucas passou esses dias alternando entre falar com médicos, chorar silenciosamente quando achava que eu estava dormindo e me olhar com uma mistura de amor e traição que partia meu coração, já bastante fragilizado. Nem pensar, ele respondeu automaticamente, checando mais uma vez o monitor cardíaco ao lado da minha cama. Seus níveis estão longe do ideal. A desidratação comprometeu sua função renal e... Coloquei minha mão sobre a dele, interrompendo a ladainha médica. Lucas, preciso que você conheça Miguel e Sofia. Hoje. A expressão de Lucas era indescritível. Algo entre o choque, a mágoa e uma curiosidade relutante. Aquelas crianças do envelope? Assenti. Por que isso é tão importante agora? Precisamos focar no seu tratamento. Já entrei em contato com um especialista na Alemanha e... Apertei sua mão com mais força. Lucas, por favor, apenas confie em mim nisso. Ele hesitou, mas então algo em seus olhos mudou. Talvez tenha sido a fragilidade da minha voz, ou talvez ele finalmente tenha entendido que esta não era uma batalha que poderia vencer com ciência médica e teimosia. Vou falar com Dr. Torres sobre uma alta temporária. Sorri, sentindo uma pequena vitória. E preciso de meu celular. Tenho que ligar para Elisa. O lar Novo Horizonte parecia diferente naquela tarde, mais luminoso, mais vivo, ou talvez fosse apenas o contraste com a esterilidade do hospital. Lucas empurrava minha cadeira de rodas pelo caminho de pedras do jardim, tenso como uma corda de violão prestes a arrebentar. Elisa nos esperava na entrada, seu semblante profissional suavizado por um sorriso compreensivo. Miguel e Sofia estão na sala de leitura. Expliquei que teriam visitas especiais hoje. Notei como ela evitou olhar diretamente para a cadeira de rodas, para minha aparência obviamente debilitada. Obrigada por arranjar isso tão rápido, Elisa. Ela apertou meu ombro gentilmente. Algumas coisas são urgentes demais para a burocracia, Carolina. Quando entramos na sala, Miguel estava lendo em voz alta para Sofia, que rabiscava algo em um caderno de desenho. Tia Carol! A menina gritou ao me ver, correndo em minha direção. Parou abruptamente ao notar a cadeira de rodas, seus olhinhos arregalados em confusão. Você tá dodói? Antes que pudesse responder, ela continuou. Eu desenhei mais corações para você. Esse aqui tem band-aids coloridos. Mostrou o desenho com orgulho e lá estava. Outro coração anatômico, agora coberto de curativos multicoloridos. É lindo, Sofia. Miguel aproximou-se mais cautelosamente, observando Lucas com olhos desconfiados. Esse é o seu marido? Perguntou diretamente, sem rodeios. O médico que conserta corações? Não aceito isso, Paulo. Simplesmente não aceito. A voz de Dona Berenice ecoava pelo corredor do hospital, onde eu havia retornado após o encontro com as crianças. Lucas estava em reunião com minha equipe médica, a terceira naquele dia. E eu fingia dormir enquanto meus sogros discutiam do lado de fora do quarto. Berenice, não há muito que possamos fazer. O câncer está avançado e... Dona Berenice o interrompeu com um som que parecia um rosnado. Bobagem. Somos os Vasconcelos. Conhecemos todo mundo que importa na medicina deste país. Deve haver algo, algum tratamento, algum especialista que ainda não consultamos. Fiquei surpresa com a veemência de Dona Berenice. Depois de anos me tratando como um erro de percurso na vida do filho, agora ela lutava pela minha sobrevivência como uma leoa. Irônico, não? Foi quando ela entrou no quarto, percebendo imediatamente que eu estava acordada. Quanto tempo você acha que me engana fingindo que está dormindo, Carolina? Perguntou, puxando uma cadeira para junto da cama. Seus olhos estavam vermelhos. Dona Berenice, a implacável matriarca dos Vasconcelos, havia chorado. Por que agora? Perguntei, minha voz rouca de fraqueza.
Por que se importa se eu vivo ou morro, depois de todos esses anos me tratando como uma intrusa? Ela ficou em silêncio por um longo momento, alisando o tecido impecável de sua saia, como se procurasse respostas em seus padrões. Meus pais morreram de câncer quando eu tinha 17 anos, disse finalmente, sua voz surpreendentemente frágil. Mamãe primeiro, depois papai 6 meses depois. Ela ergueu os olhos, encontrando os meus. Quando Lucas trouxe você para casa pela primeira vez, tudo o que vi foi ameaça. Alguém que poderia tirar meu filho de mim, como o câncer tirou meus pais. Um sorriso triste curvou seus lábios perfeitos. E agora, veja só a ironia. O mesmo monstro que levou meus pais quer levar você também. Lucas retornou ao quarto com uma energia que não via há dias. Seus olhos brilhavam com algo perigosamente parecido com esperança. Acabei de falar com um colega de Harvard. Ele tem um protocolo experimental para seu tipo específico de câncer. Não é cura, mas pode nos dar mais tempo. Olhei para ele, depois para Dona Berenice, que agora sorria abertamente. E as crianças? Perguntei, sentindo meu coração apertar. Lucas sentou-se na beira da cama, segurando minhas mãos. Miguel me perguntou se eu sabia consertar corações que estavam quebrados porque as pessoas foram embora, não apenas os que tinham problemas médicos. Ele engoliu em seco, visivelmente emocionado. Disse a ele que, às vezes, os corações quebrados por perda são os mais difíceis de consertar, mas que eu estava disposto a tentar. 6 meses depois, contra todas as probabilidades, eu ainda estava viva. O tratamento experimental reduziu os tumores em 30%. Não era cura, mas me deu o presente mais precioso de todos: tempo. Tempo para ver o inverno se transformar em primavera na nossa nova casa na região serrana, com amplo jardim para as crianças brincarem e ar puro para meus pulmões fragilizados. Tempo para testemunhar o milagre que havia orquestrado se desenrolar diante dos meus olhos. Lucas e as crianças construindo uma relação que, embora nascida de circunstâncias trágicas, transbordava de possibilidades. Quem diria que minha doença terminal, o segredo que quase nos destruiu, seria o que finalmente nos tornaria uma família completa? A primeira vez que Miguel chamou Lucas de pai foi durante uma sessão de observação de estrelas no jardim. Lucas havia montado um telescópio pequeno, mas potente, e eles estavam inclinados sobre ele, observando os anéis de Saturno. Pai, você acha que tem gente morando lá? A palavra saiu tão naturalmente que ninguém reagiu por alguns segundos. Então Lucas olhou para mim, sentada em minha cadeira na varanda, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Não sabemos, filho, mas é maravilhoso imaginar, não é? Sofia, por sua vez, havia se tornado a sombra de Dona Berenice, seguindo-a pela casa, enquanto a matriarca ensinava receitas familiares e histórias dos Vasconcelos. O processo de adoção, que normalmente levaria anos, foi acelerado graças à influência da família Vasconcelos e às circunstâncias especiais. Dr. Paulo usou todos os seus contatos. Dona Berenice organizou um exército de assistentes sociais e advogados, e até mesmo meus alunos do colégio ajudaram, escrevendo cartas de recomendação sobre que tipo de mãe eu seria. Seremos, corrigi mentalmente. Seremos, porque agora existia a possibilidade de um futuro, por mais incerto que fosse. Os papéis finais da adoção chegariam na próxima semana, transformando oficialmente Miguel e Sofia em Vasconcelos. Quem poderia imaginar que as crianças que escolhi para consolar Lucas após minha partida se tornariam também minhas? Sentada na varanda naquela tarde de primavera, observando Lucas ensinar Miguel a andar de bicicleta, enquanto Sofia fazia colares de margaridas com Dona Berenice, refleti sobre a estranha jornada que me trouxe até ali. O diagnóstico que parecia uma sentença de morte. As mentiras que contei por amor. A revelação que pensei que destruiria tudo, mas que acabou salvando não apenas meu casamento, mas também criando uma família onde antes havia apenas dor e expectativas não atendidas. No que está pensando? Lucas perguntou, subindo os degraus da varanda e sentando-se ao meu lado. Sorri, apontando para as crianças. Em como encontrei eles, ou talvez em como eles nos encontraram. Ele seguiu meu olhar, sua mão encontrando a minha. Aquele desenho do coração. Foi quando você soube?
Assenti. Um coração quebrado precisando de conserto. Quem melhor que você para isso? Dizem que quando você está prestes a morrer, sua vida passa diante dos seus olhos como um filme. O que ninguém menciona é que, quando você ganha tempo extra, aquele tempo precioso que não esperava ter, a vida ganha uma clareza quase dolorosa. Cada pôr do sol se torna uma obra-prima, cada risada infantil uma sinfonia, cada momento comum um tesouro inestimável. É como assistir ao seu próprio filme em câmera lenta, saboreando cada cena, cada diálogo, cada emoção. Esta noite está particularmente linda. O céu da serra está tão estrelado que parece impossível, como se alguém tivesse jogado punhados de diamantes sobre veludo negro. Lucas e eu estamos sentados na varanda da casa, enrolados em uma manta grossa contra o friozinho da noite. As crianças já estão dormindo. Miguel com seu pijama de planetas e o livro de astronomia que Dr. Paulo lhe deu aberto sobre o peito. Sofia, abraçada ao urso de pelúcia, com o estetoscópio que ganhou de Lucas em seu aniversário de 5 anos. Você sabia que isso aconteceria? Lucas pergunta, quebrando o nosso silêncio confortável. Quando decidiu me apresentar a eles? Não, respondo honestamente, meus dedos entrelaçados nos dele. Só sabia que você precisaria de algo para seguir em frente. Algo maior que a dor. Tomo um gole do chá de erva cidreira que Dona Berenice insiste que devo tomar todas as noites. Quem diria que minha sogra se tornaria uma especialista em medicina alternativa complementar, pesquisando tratamentos naturais para aliviar os efeitos colaterais da quimioterapia? Nunca imaginei que formaríamos uma família assim, todos nós, que eu estaria aqui para ver. Minha voz falha na última frase. Mesmo agora, meses depois, a emoção ainda me pega desprevenida. Lucas aperta minha mão, aqueles dedos de cirurgião que salvam vidas diariamente, agora simplesmente segurando a minha, como se isso também fosse um tipo de salvação. Lembra quando Sofia mostrou aquele primeiro desenho do coração? Com os band-aids coloridos? Sorriu ao lembrar. Ela me mostrou um novo ontem. Agora o coração tem suturas minúsculas, igualzinho às que você faz nas cirurgias. Ela disse que está melhorando, mas ainda precisa de cuidados. Olho para as estrelas, pensando em como essa metáfora se aplica a todos nós, corações quebrados em diferentes estágios de reparo, cicatrizando juntos, formando algo novo e inesperadamente forte. O silêncio cai novamente entre nós, mas é um silêncio cheio de estrelas, de grilos cantando, de promessas cumpridas e outras ainda por cumprir. Não sei quanto tempo ainda tenho. Os médicos falam em termos cautelosos, meses, talvez 1 ano, talvez mais, se continuarmos tendo sorte com o tratamento experimental. Mas aqui, neste momento perfeito, o tempo parece irrelevante. Respiro profundamente, sentindo o ar limpo da montanha encher meus pulmões. Do corredor, ouço o suave ressonar das crianças, o som mais reconfortante do mundo. Estou pronta, digo simplesmente, levantando-me da cadeira. Lucas me olha, confuso. Para dormir? Pergunta. Sorrio, estendendo minha mão para ele. Não, para viver, por quanto tempo for. Ele se levanta, me envolve em seus braços e juntos olhamos uma última vez para as estrelas antes de nos voltarmos para dentro, para o coração da casa, para o centro da família improvável mas perfeita que construímos juntos, contra todas as probabilidades.